Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTUS Developers Podcast. Eu sou Ricardo Manzano, gerente de desenvolvimento e suporte da TOTUS e serei seu host. E hoje o nosso papo é uma coisa que assusta muitos desenvolvedores, mas que é vital para qualquer processo, que é o gerenciamento de projetos. E aqui para falar disso a gente trouxe duas feras aqui. Primeiro, Michele Mancini, eu vou pedir que você se apresente, por favor. Obrigada, Manzano. Bom, eu sou jornalista por formação, eu sou apaixonada por tecnologia, inovação e me enveredei aí pela parte de jornada de usuário, formação em jornalismo e fiz um MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, muito pela minha necessidade no dia a dia e me apaixonei aí por essa jornada aí no gerenciamento de projetos. Bacana. E a nossa parceira aqui, Vânia Reim, não confunda com Vânia Quem, se apresenta também, por gentileza. Oi, Manzano. Olá, pessoal. Sou a Vânia, sou líder de projetos, trabalho na TOTUS, sou formada em sistemas de informação, tenho uma pós em gestão estratégica de negócios. Tudo na vida é um projeto, né? Então, vim cuidar dos projetos da empresa também. E a melhor cobradora de tarefa da TOTUS. Já ela não quis falar isso porque ela é modesta, mas eu tô afirmando isso. Bacana. E completando o nosso time aqui, Juliane Venteu, para mandar aquele jabá esperto do TOTUS Developers. Opa, oi pessoal. Bom, vou convidar todos aqui para visitar o nosso site developers.tots.com. Lá a gente tem todos os podcasts que já foram gravados, inclusive esse também vai subir para lá depois. A gente tem conteúdo técnico, tem conteúdo de design, então acessem lá e vejam o conteúdo. Vejam, escutem e aproveitem. Vou perguntar para vocês aqui, fazer duas perguntas em uma. O que é um projeto? E o que é a gestão de projetos? Até pegando o gancho aí do que a própria Vânia falou, né? Acho que tudo na vida acaba sendo um projeto, seja um projeto de uma viagem. E no nosso dia a dia de trabalho, acho que é sempre um objetivo a ser alcançado, né? Um entregável, como a gente costuma dizer no jargão de gerenciamento de projetos. Mas é sempre algo que a gente precisa concluir e entregar, seja para o cliente final ou um cliente interno dentro da empresa. Tudo que a gente planeja, né? Você precisa de um gerenciamento, um começo, meio e fim, como aquilo vai ser feito, como que você consegue fazer a validação de se o que foi pedido está atendendo a expectativa. Então, acho que a gestão de projetos permeia tudo isso. Como que a gente consegue garantir que o que foi solicitado, o que foi requisitado, vai atender às expectativas no final do desenvolvimento, no final da conclusão desse projeto. Bacana. Eu só queria me intrometer num assuntinho que eu acho que você falou uma coisa muito importante. O pessoal às vezes não entende que o projeto é um negócio que tem começo, meio e fim, né? Acaba confundindo com um programa, com uma outra coisa. Isso é super importante falar, bacana. Era isso que eu ia dizer, né? Eu acho que às vezes a gente acha que um projeto é um negócio sem fim, né? Mas não é, tem um fim, né? Tem que ter um objetivo, tem que ter algo que diga que aquilo tá pronto. Então a gente começa um projeto com um objetivo em mente, né? Que é aonde a gente quer chegar, é o que a gente vai querer entregar. E a gestão de projetos é o como que a gente vai fazer isso, né? Então a gente estuda algumas técnicas, algumas coisas que vão ajudar nesse caminho, né? Mas o projeto é o que você vai fazer e a gestão de projetos é como você vai chegar lá. É mais ou menos isso. Aí uma pergunta como dev, que a maioria que está ouvindo a gente é dev. Se eu falo de um projeto, eu tô falando exclusivamente de um software? Não, de jeito nenhum. Então me dá um tapa na orelha aqui e me explica aqui. O mês de dezembro ali, se você pegar o ano novo, é o dia ali do maior número de projetos no planeta, né? Você fala, não, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou comprar meu carro, esse ano eu vou achar o amor da minha vida, né? Então, tudo isso pode ser um projeto, né? Depende muito do como você vai lidar com isso, né? Então você vai falar assim, não, esse ano eu vou emagrecer. Poxa, você tem um objetivo, tem um prazo, e aí como é que você vai fazer para conseguir isso, né? Vai comemorar comendo. O projeto pode ser esse, né? Vou começar estragando para depois arrumar no final, né? Às vezes acontece, né? Eu vou começar aqui na ceia do Natal comendo muito.
pra depois começar a dieta, que é o que vai me ajudar, eu vou emagrecer lá no final do ano. Pode ser. Eu acho que trazendo, assim, até pro dia a dia, né? Qualquer objetivo que você tenha, né? Então, por exemplo, quando eu decidi fazer o meu MBA, era um projeto pessoal e que eu me dediquei àquilo, né? Então, me organizei pessoalmente em como encaixar, assim, quando você decide, de repente, mudar de casa. É um mega projeto, né? Assim, quem já não fez mudança e que teve que se organizar em quando que vai levar, contratar carreto. Então, assim, todos esses objetivos que a gente tem, que a gente traça um plano para executá-los, é um projeto. E, em geral, se você tem esse plano, ele tem mais chances de dar certo, né? Assim, de ter menos imprevistos ou menos riscos aí não calculados. Bacana. É o que vai entrar por último no caminhão, como você falou, da mudança, porque vai ter que sair primeiro. Perfeito. Exato. Acho que agora os devs vão ter um pouquinho menos de medo de projeto. Show de bola. Aqui, com uma segunda pergunta, como que a gestão de projetos pode ajudar a gente no dia a dia? A chance de dar certo você tendo um planejamento, um acompanhamento e pequenas entregas ali vão te ajudar a chegar de uma forma mais tranquila ali no seu objetivo final, né? Então, quando você faz um planejamento, aí independente do método que você vai escolher, a chance de dar certo é muito maior. Primeiro porque você sabe o que você vai fazer, ou pelo menos tem uma ideia do que você vai fazer e principalmente quem você vai envolver nessa sua jornada também, né? E acho que tem um pouco disso, assim, né? Meio que um tabu com relação ao projeto, ao gerenciamento de projetos, como se fosse algo intocado, né? Assim, que só o gerente de projetos, de fato, tem que fazer. Mas acho que no dia a dia, quando você tem um gerenciamento de projetos, seja no dia a dia profissional, inclusive mesmo os desenvolvedores, né? Que às vezes, lá vem o gerente de projetos cobrar. Acho que é legal encarar isso como um apoio mesmo, né? O gerente de projetos, ele tá ali para organizar as coisas, organizar como o desenvolvimento tem que se desenrolar, organizar as entregas, fazer o meio de campo com as pessoas envolvidas, né, que é como a gente chama dos stakeholders, e fazer um papel muito importante de negociação. Muitas vezes a gente faz um planejamento, a gente tem alguns imprevistos, a gente vai precisar negociar uma data, negociar uma entrega, negociar uma parte do escopo, de repente, que pode virar uma segunda entrega dentro daquele mesmo projeto. Então, eu enxergo que a gestão de projetos, ela vem muito mais para agregar, para organizar, para deixar as coisas muito mais fluidas do que como só uma cobrança mesmo. Então, assim, olhando sob essa perspectiva no seu dia a dia, é pensar em como deixar o seu dia a dia mais organizado, mais objetivo, mais produtivo mesmo. Bacana. Você falou até da cobrança, a gente sabe que gerente de projeto é uma das pessoas mais odiadas da empresa. Eu concordo com vocês, acho que tudo tem que ter uma linha de raciocínio, é igual um algoritmo. A gente que vive algoritmo no dia a dia sabe, se eu não pensar no começo do que eu tenho que fazer e como eu vou desenrolar isso, nada vai sair no programa. Ele vai ser um monte de linha de código que só vai dar erro. Mas aí, aproveitando essa deixa aí que eu falei, apesar de serem odiados de 10 por 10 pessoas, por que vocês decidiram entrar nessa carreira de gerenciamento de projetos? Você sabe que, assim, pra mim, foi meio que acontecendo, né? Na época eu tava trabalhando na Novitec, que é uma empresa que foi comprada pela Nuance, então é voltada para caixa postal, serviços de caixa postal de voz. E a gente expandir o serviço de caixa postal para uma operadora. E aí, quando a gente começou a conversar com a operadora, eu era do time de marketing, de produtos e marketing. E aí a operadora falou assim, olha, mas eu preciso de um ponto focal que seja gerente de projetos. E eu sempre fui uma pessoa muito organizada, que sempre faz follow-up, acompanhamento de tudo que tá acontecendo. E aí os meus gestores me deram esse desafio de assumir esse papel de gerente de projetos, mesmo sem ter o conhecimento técnico de gerenciamento de projetos. E eu realmente me apaixonei, assim, por essa questão da organização, pela relação que você faz com o cliente, com os stakeholders, com os envolvidos, por conseguir entender qual é o real problema que a gente está querendo resolver com esse projeto, com essa demanda. E foi um projeto relativamente extenso, a gente fez a implantação de 3 a 4 meses, mais ou menos, envolvendo área de redes, de TI, envolvendo muitas áreas dentro dessa operadora. Foi um grande aprendizado pra mim. Então, assim, e aí eu decidi, não, eu quero conhecer mais, quero me aprofundar mais nesse universo. E foi quando eu decidi fazer o MBA. Então, assim, foi uma necessidade de trabalho, mas eu me identifiquei muito com essa parte, principalmente da organização e do gerenciamento. Assim, apesar de as pessoas encararem, como você falou, né, de ser uma pessoa que sempre faz as cobranças, eu entendo que eu também entregava um valor pra eles, a partir do momento que eu conseguia organizar o que ia ser entregue,
entregue, dizer quais eram as prioridades, delimitar um pouco mais o que deveria ser desenvolvido em cada momento. Então, acabei desenvolvendo um relacionamento de parceria com os desenvolvedores nessa experiência que eu tive. E aí eu tento carregar isso na execução dos outros projetos que eu atuei como gerente de projetos. O meu caso foi bem parecido, assim, no sentido do caminho que as coisas foram acontecendo, né? Eu, diferente da Michelle, não sou tão organizada assim. Acho que foi essa a minha principal dificuldade, né? Me organizar melhor no trabalho, né? Questão de priorização de tempo, demandas e esse tipo de coisa foi o maior desafio aí. Mas eu gosto muito de pessoas, gosto muito de resolver as coisas, né? Acho que esse que foi o maior motivador aí, né? Eu comecei nesse mundo de projetos aí num time de PMO, obviamente, né? Mas eu fazia compras, fazia um trabalho muito específico e comecei a estudar lá. Já tinha visto algumas coisas na faculdade que eu gostei e aí acabei vindo para isso, que é para resolver as coisas, né? Para entregar, para motivar as pessoas a fazerem aquilo que a gente entende que vai ajudar todo mundo. Seja uma entrega do trabalho, né? Igual a gente tem diversos projetos aqui que envolvem muitas áreas, né? E acho que o planejamento, ele aceita tudo, né? A gente planeja, organiza, mas se as pessoas não quiserem fazer, não é o melhor planejamento do mundo que vai motivar as pessoas, né? Acho que esse que é o desafio, né? Mostrar a importância daquilo que a gente está fazendo e engajar as pessoas para virem com a gente. Lidar com humanos é sempre difícil, né? E agora eu vou aprontar com vocês aqui. A Michelle não deve saber, a Vânia já deve ter ouvido algum podcast nosso aqui. A gente tem o Momento Pimenta, que é uma hora que eu tiro vocês da zona de conforto. E eu vi que vocês duas pegaram projetos que tiveram tempo para pensar, para organizar, para aprender fazendo, como foi o caso da Michelle que ela acabou de falar. Agora imagina que teu chefe chega para você e fala: você tem 7 dias para pegar essa ideia, transformar ela num projeto, fazer os desenvolvedores cumprirem isso e entregar. Vocês já passaram por isso? Já tiveram essa experiência? E se tiveram, conta pra gente. Eu tive, não foi de desenvolvimento, mas eu tive uma que foi bem complicada. Eu trabalhava num time que a operação atendia a América Latina, né? A gente ficava no Brasil e acabou que a nossa atividade ia para outro país. E aí acabou que a gente não sabia nem direito o que ia acontecer com a gente, mas eu recebi a missão aí de fazer o repasse, né, dessa atividade que a gente fazia aqui para esse time aí do outro país. Foi uma situação bem complicada, porque no começo essa mudança aí da operação ainda não tinha sido divulgada, né, então não podia comentar nada. Então tive que montar os materiais, tive que correr atrás de tudo que tinha que fazer para fazer o repasse, tive que ir para outro país. Minha filha tinha meses, enfim, foi bem desafiador, mas foi muito legal, assim. Eu acho que por aquilo que eu comentei, né, que eu gosto de sair resolvendo as coisas, né? No final das contas, deu muito certo. A gente conseguiu fazer o repasse da atividade, a operação entrou lá para o outro país, não fui demitida, fui para outro time, né? Na verdade, nosso time todo foi realocado, assim, foi um trabalho da nossa gerente na época, assim, sensacional, ela se importava muito com as pessoas também, e foi muito bacana, assim. Mas a gente fez tudo, fez planejamento, engajou quem tinha que engajar, tinha prazo apertado, tinha data para entregar, mas deu tempo de fazer. Que a gente teve que fazer umas adaptações ali no meio, mas deu certo. Acho que comigo isso acaba acontecendo até com um pouco mais de frequência. No ramo que eu trabalho, em telecomunicações, é mais comum projetos curtos e, em geral, às vezes até com data, né? Que é bem isso que você falou. De, às vezes já chega, olha, eu preciso que entregue tal coisa em tal dia. E a gente teve, inclusive, um dos projetos foi num final de ano, era na semana da festa de final de ano da empresa e a gente precisava entregar. A gente estava num projeto maior, mas aí chegou em cima da hora uma mudança de escopo que era extremamente relevante e era um projeto vinculado a uma demanda de Anatel. Então, era um projeto regulatório. Então, assim, não tinha margem realmente para negociar nem prazo, nem escopo. E aí a gente parou o time e falou, olha, a gente vai ter que sentar, vai ter que se reorganizar, repriorizar, assim, o que tiver na frente, trazer mais recursos de outras demandas e outros projetos para apoiarem o time no desenvolvimento. A gente
foi até o final da semana e os testes finais iam acontecer no domingo. E chegou na sexta-feira, que era o dia da festa de final de ano, a gente ainda não tinha conseguido concluir. Aí o time de desenvolvimento falou, não tem como a gente ir. Aí eu falei, não, então eu também não vou ficar com vocês. Nem que seja pra, né, um apoio moral e até fazer essa parte de teste, de validação do que for necessário. E aí a gente fez toda a validação em conjunto, inclusive no domingo. Assim, esse foi um caso que me marcou bastante, porque a gente estava com um planejamento acontecendo e de repente teve essa mudança e o prazo não mudou e a gente teve que se adaptar e fazer toda essa correria. E aí entra a parte que eu falei, acho que do gerente de projetos também ser parceiro, né? Então, assim, nesse momento eu me vi, falando assim, não faz o menor sentido vocês não irem pra festa de final de ano e eu ir, então eu vou ficar junto, é o mesmo time. Então, pra mim, sempre foi muito dessa forma, assim. Tamo no barco, vamos afundar junto, vamos remar juntos, né? Então, acho que esse pra mim foi um bom exemplo. Bacana. E ele é um líder de verdade, ele faz parte do time. Perfeito, fantástico. E de perder final de semana e feriado, fala aí, Vânia, quanto a gente já perdeu no teste sistêmico? Meu Deus do céu. Não é de segunda a segunda quando começa uma bateria de testes que a gente faz aqui uma vez por ano. Bacana. Aí quando você fala de desenvolvimento, de software, de teste, em geral, você tem que, às vezes, usar esses horários de menor tráfego, de repente, o horário que as pessoas não estão utilizando tanto os sistemas para testar e para fazer as validações finais. Então, pega final de semana mesmo, né? Não tem jeito. Não tem o que fazer. O duro é explicar pro moleque aqui que quer andar de bicicleta, fala, filho, relaxa aí que agora não dá. Mas é a vida. Bacana. Eu queria saber qual que é a principal característica, ou as principais, obviamente, de um gerente de projetos, tirando, obviamente, a parte de ser um bom cobrador, que isso a gente já sabe que é premissa. Para mim, acho que o principal é negociação, né? Não tem jeito. Gostar de pessoas, para mim, é importante. A gente lida com muita gente, né? E saber priorizar as demandas, né? Porque vai vir muita coisa, né? Gestão do tempo, né? É importante. Acho que a Vânia já falou praticamente tudo aí. Acho que pra mim eu adicionaria mais essa parte da comunicação, né? Você, que é muito esse relacionamento com pessoas, né? Então, assim, você saber se comunicar, uma comunicação assertiva, saber como pedir, saber como cobrar, né? Porque aí isso torna as coisas muito mais suaves no dia a dia. Então, eu adicionaria isso e essa parte da organização e priorização mesmo. Cara, eu acho que a negociação também é importante, porque você mexe no tempo, você prejudica o escopo, você mexe no custo, você pode prejudicar o tempo. É uma briga que eu te juro, eu não queria isso nem pro meu pior inimigo. Eu tenho inveja de vocês amarem fazer isso, de verdade. Graças a Deus que existem vocês para ajudar a gente que desenvolve, só ter que pensar nisso. Show de bola. Entrando aqui no nosso próximo módulo, quais os principais modelos e métodos na gestão de projetos? Tem dois principais aí, que eu acho que inclusive é o que está mais em alta no mercado hoje, que é o ágil e o tradicional, que seria o waterfall, cascata, né? Eu acho que são os dois principais, assim, né? E aí, dentro desses dois modelos, tem várias metodologias que você pode usar para te auxiliar em qualquer um dos dois e nada impede também que você use um pouquinho dos dois juntos. Mas você fala assim, um pouquinho de Scrum, um pouquinho de Kanban... É isso que você tá quando comentando? a gente fala de agilidade, aí sim, tem o Scrum, tem o Kanban, que são metodologias que vão te auxiliar. Quando a gente fala em modelo tradicional, aí é muito mais voltado ali para o que está ali no PMBOK, né? E aí normalmente se usa mais o modelo de cascata ali, que é onde a gente faz um mapeamento ali de tudo que tem que ser entregue até o final do projeto, mapeia as dependências e faz um planejamento pensando num todo. Não quer dizer que um seja melhor que o outro, simplesmente depende do onde que você vai usar, né? Qual o tipo de projeto que você tem, é importante conhecer e para saber qual que você aplica para sua necessidade, né? É bacana explicar esse negócio de cascata, porque senão vão achar que o projeto foi por água abaixo, né? Acho que a principal diferença é que, assim, quando a gente fala do waterfall ou desse de cascata, a questão é, você tem um escopo muito bem definido, né? Você sabe exatamente o que você vai entregar, o projeto completo, e aí vamos pensar que isso pode ser um projeto mais amplo mesmo, e você distribui isso entre os times que vão ser envolvidos e coloca isso na linha do tempo. E é cascata porque às vezes você tem uma dependência, né? Você faz uma tarefa primeiro para depois começar outra, algumas coisas você consegue paralelizar. Quando a gente vai para a metodologia ágil ela é feita em time box, a maioria delas, né? Assim, principalmente o Scrum, que acho que é o que tá mais comum hoje em dia. Os time box são as sprints, que podem ser aí
aí de 1 a 4 semanas. Em geral, o que eu acho que a maioria pratica é entre 2 a 3 semanas. E aí a gente encaixa tudo que for possível entregar dentro desse time box. Então, se é um projeto mais extenso, por exemplo, talvez você tenha que distribuí-lo em várias sprints, né? Para você conseguir ter a entrega final. E aí entra essa questão de modelos híbridos. De repente, você pode fazer um gerenciamento de projeto mais cascata, mais tradicional, em que parte do time trabalha com sprints. E aí você vai dimensionar o seu projeto em quantas sprints aquele time vai precisar para fazer o entregável completo e finalizar o projeto. Bacana. Me surgiu uma pergunta aqui meio besta, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem, mas imagina que num projeto grande de várias etapas, eu tô lá com 4, 5 sprints. Tive um entregável na primeira sprint, que já começou a ser usado pelo cliente porque era uma coisa mais urgente para ele. Mas aí ele começou a gerar uma demanda muito grande de backlog, de issues. Como que é tratado isso? É destacado uma outra equipe para fazer isso? Isso é incluído na segunda sprint? Como que aconteceria nesse modelo? Normalmente, assim, se é uma demanda que não é tão urgente assim, a gente põe no backlog e prioriza dentro de alguma sprint. E aí a gente reorganiza as entregas daquela sprint pensando nessas novas demandas ou correções, qualquer coisa que tenha surgido aí no meio do caminho. Esse é o mundo ideal, né? Agora, se for uma correção de algo, por exemplo, o entregável que eu fiz não está funcionando corretamente ali, é uma coisa, um processo crítico do cliente, e infelizmente acaba entrando dentro da sprint corrente e a gente de repente desprioriza alguma outra coisa que já estava acontecendo, né? Depende muito do que é exatamente, do impacto que aquilo vai ter para a sua entrega, né? É que aí entra essa parte da negociação mesmo, né? Entender qual é a urgência e a criticidade daquilo para o cliente frente às outras entregas que a gente tem. E aí priorizar, né? Então, normalmente, se é um bug, se é uma correção, ela tem muito mais prioridade, muito mais criticidade, por isso que ela entra na sprint corrente. Mas, em geral, é algo negociável. Nem sempre é fácil essa negociação, né? Porque, às vezes, o que já estava previsto também é importante, mas é mais fácil quando você diz, olha, você tem essas demandas que surgiram agora e tem essas outras que estavam no pipeline. O que é mais urgente para você? Em geral, a gente consegue chegar num meio termo. Bacana. Então, minha pergunta não foi tão errada, não. Eu imaginei, porque o caminho feliz é sempre lindo, né? Mas a gente que vive o dia a dia sabe que raramente isso acontece. Bacana. Bom saber que a minha pergunta não foi besta. Para a segunda pergunta aqui, isso deve ser coisa do Diego, que é gerente de projeto, que nem vocês. Cara, o PMP ainda tem uso hoje em dia? Tem sim. Acho que ele fala de muitos assuntos ali que ainda são atuais e nada impede de você estudar o PMBOK e partir para uma metodologia ágil também. Não vejo por que não seria. Com certeza. Inclusive, os fundamentos do PMP, eles ajudam muito no gerenciamento de projetos, né? Assim, seja gestão de tempo, gestão de risco, principalmente gestão de risco, que muitas vezes acaba ficando, às vezes, para segundo plano. Mesmo se você trabalha com uma metodologia ágil, se você tem esses fundamentos do tradicional, você tem muito mais suporte, né? Assim, tem muito mais conhecimento para aplicar a gestão de projetos. Eu acho que faz todo sentido ainda. E algumas empresas, acho que inclusive algumas multinacionais, elas acabam optando ainda, às vezes, por profissionais que têm o PMP justamente por essa bagagem. Tem uma pergunta. O que é PMP? É a certificação de projetos reconhecida mundialmente aí por uma entidade chamada PMI, Project Management Institute. É que vocês estavam falando, eu falei, não, acho que a minha dúvida vai ser de mais pessoas, o que era. Com certeza. Com certeza é. E agora, entrando aqui no Momento Pimenta, eu confesso, cara, essa aqui é uma pergunta para terminar a amizade. Mas vamos lá. Imagina que você está tocando um projeto grande de desenvolvimento, mas você não conhece nada da parte técnica. Você nunca desenvolveu uma linha de código na sua vida. Você consegue tocar isso? Eu posso falar por mim mesma, né? Eu sou formada em sistemas de informação, mas eu programando é uma tristeza, né? Eu até hoje não sei o que é uma linguagem orientada a objetos. Você não me mande fazer nada em Java, porque eu choro que até hoje eu não entendi para que serve uma classe. Então, não sou exemplo, tá? E consegue sim. Acho que o desafio é montar uma equipe boa, né? É você engajar pessoas que são boas tecnicamente, que vão conseguir te suportar nesse gap que você vai ter. E às vezes você não conhecer da parte técnica te ajuda para você não cair numa outra armadilha, né? Porque quando a gente pega uma pessoa que é muito técnica e resolve ir para gestão, às vezes ela cai na armadilha dela querer fazer as coisas, né? Porque gerenciar, cobrar e acompanhar não é tão fácil. Às vezes você coça a mão e você fala assim, não, mas isso é tão simples, deixa que eu faço. E você não vai conseguir fazer um projeto inteiro sozinho. Então, não tem problema nenhum, mas conhecer ajuda muito.
Por exemplo, eu sou formada em jornalismo, não vim nem da área técnica. Acho que o que ajuda é você saber interpretar quais são os impactos da parte técnica ali, né? Assim, você começar tendo mais contato e entender quais são os atitudes, qual tomada de decisão dentro do desenvolvimento pode gerar. Mas eu não acho que você, de fato, precisa conhecer tecnicamente. Assim, o importante é saber as interdependências, fazer essa correlação, entender, de fato, se está dentro do prazo, se está dentro do esperado, tá próximo do time para pegar esses feedbacks. Acho que isso é o que é mais importante até do que o gestor de projetos conhecer da parte técnica. Mas já bateram de frente com algum desenvolvedor que chegou num ponto e falou, olha, isso aqui nesse projeto não tá bacana, precisa ser revisto. Aí voltaria aquela ideia de negociação que vocês comentaram? É isso mesmo. Acho que isso acontece com frequência, né? Assim, principalmente quando a gente vem já com a solução pré-definida e não com o problema para ser discutido com o time e aí o time contribuir com a solução. E aí quando chega nesse ponto que, olha, não dá, se a gente for para frente, a entrega vai ser ruim, aí volta meio que para prancheta e a gente tem que abusar da negociação com o cliente para justificar e para explicar e mostrar os benefícios dessa mudança. Quando chega nesse ponto, normalmente, assim, nenhum desenvolvedor vai falar para você assim, isso não vai dar certo se ele realmente não acreditar nisso, né? Ele vai muito bem embasado ali e com bons argumentos em geral. Então, acho que o trabalho é realmente entender, primeiro por quê, né? Porque, poxa, a gente fez todo um planejamento, fez todo um mapeamento de tudo que podia dar certo, tudo que podia dar errado, né? Que na hora que a gente planeja, a gente meio que tem o caminho feliz e o pior caminho do mundo, e aí chega lá no meio e fala, não vai dar nada certo aqui. Daqui para frente, é preocupante, é necessário entender, ver a percepção também das demais pessoas que estão ali participando daquela entrega, né? E se a gente entender que realmente não vai dar certo e que o caminho é outro, aí o caminho vai ter que ser outro e realmente vamos ter que partir para negociar com quem chegou com aquela solução pronta pra gente, vamos dizer assim, né? É um bom indício, tá? Eu acho que quando a gente tem um time que sabe exatamente qual é o objetivo ali, qual que é a entrega e tá preocupado que aquele caminho que a gente tá seguindo não é o melhor, tem tudo pra dar certo, na verdade, né? Tem esse esforço aí de entender, de negociar, mas a chance do projeto dar certo no final é maior quando a gente, no meio do desenvolvimento, descobre essas coisas, né? Ruim é quando a gente entrega e o cliente que fala que não atende ele, né? Aí é muito Exatamente. Exatamente. E aqui eu vou dar chance de vocês se vingarem, porque como eu falei, vocês são odiados por 10 em 10 nas organizações. Agora me fala que tipo de profissional é o mais chato para vocês lidarem no dia a dia. Que eu tô falando, por exemplo, desenvolvedor, é o QA, porque às vezes vocês podem precisar de alguém de QA como parte do projeto, é um stakeholder, é um cara que faz levantamento lá no cliente. Qual que é o tipo de profissional que acaba atrapalhando e criando mais impasse para vocês no dia a dia? Vocês viram que eu tô com o coração peludo hoje, né? Para mim não tem uma função específica, acho que tem um tipo de pessoa em específico, né? É aquela pessoa que acha que sabe muito, né? Que sabe tudo. Acho que esse tipo de pessoa é difícil de lidar. E aí, independente do papel que ela tiver, vai ser difícil, porque a gente tem que saber escutar um pouquinho, a gente não sabe tudo de tudo, né? Então, às vezes, a visão que você tem tá 100% certa para você, porque você não teve a visão do outro ainda. Então, às vezes, você fala assim, não, se eu fizer 1 mais 1 vai dar 2, e eu tenho certeza que 1 mais 1 dá 2, aí depois você vai lá e descobre quando você vai programar lá que não é bem assim, né? Nem sempre 1 mais 1 dá 2, né? Então... vai falar isso pra física quântica. Então eu acho que é mais um perfil de pessoas muito resistentes, né? Costumam ser mais difíceis de lidar. Pra mim também acho que é o mesmo contexto, assim, eu acho que não pela função, acho que trabalhei já com vários desenvolvedores que eram muito parceiros, muito pró-negócio, que tentavam entender de fato quais eram as necessidades e buscavam propor soluções, mas quando você encontra de repente uma pessoa que é muito resistente, muito presa mesmo, e não aberta, né, a ouvir outras opiniões, a olhar pelo outro lado, se colocar no lugar do outro, aí é uma pessoa mais difícil de lidar. Mas acho que em papéis dentro do time, acho que não tem um papel que seja específico, não. Então vai ser, mais uma vez a gente vai para a palavra negociação. Então a pessoa mais difícil é aquela que não sabe negociar, que não é maleável, né? Não sabe ouvir, né, assim, de repente questionar. Mas e se, né, de repente essa pessoa tá apresentando uma alternativa que eu nem considerei, assim, fazer esse questionamento, né, aceitar que algo diferente daquilo que você pensou pode funcionar. É bem por aí mesmo.
Legal. E tirando esse tipo de profissional, quais que são os outros riscos que a gente acaba enfrentando no dia a dia numa gestão de projetos? Eu lido mais com projetos internos, né? E para mim, assim, a primeira coisa que eu já pergunto em qualquer projeto é: tem dependência de outra área? Principalmente quando é meta. A gente tem metas semestrais, né? E é um risco muito alto quando a gente tem entregas que boa parte delas dependem de outra área, né? A gente tem que mapear isso bem no começo, envolver bem no começo, explicar a criticidade daquilo pra gente e fazer com que ambas as áreas entendam ali a importância e o que vai agregar para cada um, pra gente conseguir chegar lá no final. Mas a primeira coisa que eu olho de risco é essa dependência entre áreas, normalmente é o que me impacta mais. E aí o maior desafio é garantir que a comunicação esteja bem alinhada entre todos eles, né? Porque uma falha de comunicação, um desalinhamento pode gerar bastante problemas na entrega do projeto como um todo, ou de fases do projeto. Então é bem isso, quando você tem muitas áreas envolvidas, a gestão da comunicação, ela é um pouco mais trabalhosa, para você garantir que está todo mundo sempre alinhado com as entregas, com as datas, com os prazos, os milestones, né, que são os marcos de entrega de cada projeto. Bacana, bem legal. Vamos falar agora um pouquinho de futuro, então. Como que você vê nos próximos anos, com ferramental, com metodologia, a gestão de projetos? Bom, eu enxergo que a gente está numa constante evolução, né? Assim, essa questão da metodologia ágil, que de uns anos para cá foi meio que um boom, e muita gente busca usar essa metodologia até por uma praticidade ou por entender que tem um certo dinamismo muito grande. Mas eu enxergo que a gente vai caminhar mesmo por esse modelo um pouco mais híbrido, né? Assim, buscando um pouco mais de embasamento, porque em alguns momentos, quando a gente usa só a metodologia ágil, a gente deixa de lado algumas documentações, alguns procedimentos, e ao longo do tempo isso vai fazendo falta. Então eu enxergo que a gente vai encontrar meio que um equilíbrio mesmo, em buscar um pouco mais desse embasamento de uma metodologia mais tradicional, mais por conta dessa parte de documentação, de compartilhamento, de validação do processo, mas mantendo essa estrutura da metodologia ágil. Gestão de projetos, eu acho que não é uma profissão aí que vai acabar tão cedo. Eu acho que a tendência é ela mudando, né? Com novas metodologias, adequando aquelas que a gente tem, novas ferramentas. Mesmo quando a gente fala do modelo ágil, quantas ferramentas você pode usar diferente para fazer a gestão, né? É, um monte. Então, desde o papelzinho até uma ferramenta super reconhecida no mercado. Então, acho que é uma profissão que veio para ficar, assim. Ser um gerente de projetos, acho difícil não ter, né? A gente sempre precisa de alguém olhando todo e tendo um cuidado ali de que tudo está saindo conforme o planejado ali, ou que se não for conforme o planejado, que esteja indo no caminho certo, né? Na verdade, eu não tô querendo enterrar a profissão de vocês, não, porque eu tenho certeza que o chinês lá que estava fazendo a muralha da China já usava o ABAP como ferramenta. E o projeto, gerenciamento de projeto, existe desde o começo da humanidade, isso eu não tenho dúvida. Eu só queria saber se a gente tem novas perspectivas, novas medições e ferramentas que vão ajudar vocês aí num futuro próximo. Mas eu entendi, não, ninguém quer enterrar a profissão de vocês, pelo amor de Deus. Sempre tem, né? E tem muita coisa que às vezes cai de moda, vamos dizer assim, e volta, né? É. Então, É verdade. Que a Michelle comentou assim, o ágil não precisa de controle nenhum, não que seja isso que seja pregado, tá? A gente sabe que tem sim controles, tem várias formas de fazer, mas às vezes quem não conhece acha que não tem controle nenhum, né? É isso mesmo. Ou então fala, não, agora o futuro é ágil, né? Esquece tradicional e agora é tudo ágil. Não é bem assim, acho que conforme a gente vai conhecendo novas coisas, a tendência é a gente unir os esforços aí de tudo que a gente tem conhecimento, e a tendência é a gente ter um modelo híbrido, aproveitando um pouquinho de cada coisa. Acho difícil você fazer 100% de uma coisa só. E eu acho que o caminho é esse, a gente melhorar as metodologias que a gente tem hoje. E isso com certeza vai acontecer. E conforme isso vai acontecendo, as ferramentas vão vindo para apoiar. Não é uma ferramenta que faz uma metodologia, são os
fundamentos ali de alguém que já teve uma experiência, fez um modelo que funcionou bem e a gente aproveita isso. Acho que falando de uma forma simplista, né? É isso. Não, mas faz sentido, um monte de coisa entra e sai da moda, menos entregar um produto ou um serviço. Isso aí vai ser necessário enquanto a humanidade for humanidade. Tem toda a razão naquilo que você falou. A necessidade a gente tem, né? Então, a partir de uma necessidade surge um projetinho novo, né? Vamos melhorar alguma coisa? Pronto, acabamos de criar um projeto novo, né? Então... Vamos fazer um projeto para melhorar o gerenciamento de projeto. Pronto, é um projeto. Legal. Pode ser também, a melhoria contínua faz parte do processo, né? A gente sempre trabalha para melhorar, até na forma de cobrar. Porque se a gente simplesmente avisar assim, amanhã tem que entregar tal coisa, daqui a um mês tem que entregar tal coisa, daqui a um ano tem que entregar tal coisa, vira uma agenda, né? Não precisa de uma pessoa. A ideia é que a gente faça com que as pessoas entendam qual é o objetivo final e que todo mundo consiga trabalhar de forma a agregar para isso. A gente não cobra por cobrar. Na verdade, acho que muitas vezes a gente nem cobra. Acho que a ideia é a gente fazer com que todos consigam entregar aquilo que se propuseram a fazer. Acho que esse ponto que você falou, Vânia, é muito importante, né? Assim, de conseguir mostrar qual é o objetivo final, qual é o valor que a gente vai entregar quando a gente concluir esse projeto, qual é o problema que a gente vai resolver, né? Se as pessoas envolvidas, seja o time de desenvolvimento, o QA, enfim, se eles entendem esse propósito, essa proposta, de fato, eles vão estar muito mais engajados, né? Assim, porque não é um projeto que é top-down, que alguém pediu simplesmente. Quando você consegue compartilhar essa necessidade, esse requisito, para onde a gente quer ir com esse projeto, a parceria fica muito mais sólida, né? Então aí deixa de ser uma cobrança, é sempre compartilhado. Então assim, olha, a gente se comprometeu com isso, a gente se comprometeu com essa data, a gente se comprometeu com essa entrega. E então tá todo mundo junto. Então eu acho que esse é um ponto para mim que é muito chave na gestão de projetos. Bem bacana. E agora eu vou pedir uma dica aqui em nome de quem tá ouvindo a gente, porque vocês duas contando a história, a gente viu que vocês entraram na gestão de projetos por oportunidades. Mas imagina alguém que não teve essa oportunidade e quer entrar, quer conhecer mais sobre isso. O que vocês recomendam? Uma pós, um MBA, algum curso? Como o pessoal poderia conhecer mais? Acho que o primeiro passo seria a certificação, né? Eu acho que é o que você vai ter uma visão mais geral, num tempo menor, e você vai conseguir saber se você gosta mesmo, né? Acho que o primeiro passo aí talvez fosse a certificação, mais do que a pós, né? Acho que a pós, normalmente, quem faz é quem já está trabalhando na área ou já tem algum contato ali na área e aí resolve investir na pós, que aí já leva um tempinho maior, mas aí você consegue aprofundar mais também. Só ajuda a gente com a certificação. Eu sei que é uma sopinha de letra quando a gente fala de PMBOK, PMP, PMI, mas qual seria essa certificação específica? A certificação seria mais comum, é PMP, né? E aí tem eu não vou lembrar o nome certinho agora, até eu vou pedir desculpa, mas vocês procurem aí. Mas tem a PMP tradicional e já tem uma PMP voltada para o modelo de agilidade. PMP ACP, ó. O bom da certificação é que ela te ajuda abrindo portas de trabalho, né? Então, assim, se alguém que tá, por exemplo, querendo fazer uma transição de carreira ou querendo iniciar mesmo a carreira com gestão de projetos, começando pela certificação, curso preparatório de certificação vai te dar os principais conceitos de gestão de projetos, vai te dar a certificação que vai te abrir portas para começar a trabalhar com isso. Eu acho que é bem por aí mesmo, como a Vânia recomendou. Show de bola. E agora, Ju, eu quero você. Você é dev raiz que nem eu. Você tá com vontade de ser gerente de projeto depois de tudo que ouviu? Ó, outro momento pimenta aqui. Hoje eu tô bravo. Nossa, você me colocou numa agora, hein? Eu assumi a coordenação recentemente, né? Mas acho que gerente de projeto, eu não sei. Eu ouvi as meninas falando e acho que em todos os níveis, uma coisa muito difícil é a comunicação, né? Tanto quanto para dev, agora com a coordenação. Eu acho que a parte de comunicação, de você conseguir falar com as pessoas e as pessoas entenderem o que você tá falando, é bastante difícil. Então, não sei se eu iria pra essa área, não. Sentiram, né, menina? Eu peguei pesado, né? Eu sabia que a resposta ia ser mais ou menos essa.
A má notícia é que você já virou gerente de projeto de forma indireta, né? Exatamente, eu ia falar isso só pra azucrinar a vida dela, é verdade. Não é? Eu tô sem enganada? Tô me enganando? É que eu acho que a gente teve aqui os momentos pimenta aqui, né? Que desmotivam, assim, né? Que eu brinco, né? Na minha carteira de trabalho tá escrito lá chato profissional, né? Que é quem cobra, quem pergunta se tá certo mesmo, né? Mas tem lá a parte boa, né? Quando você entrega um projeto que você vê que funcionou, que as pessoas que estavam ali estão felizes, o seu cliente final ali gostou, é muito legal, assim. Eu acho que até quando o projeto é um projeto pessoal, sabe? Acho que a gente vai em busca em realizar os objetivos das pessoas, né? Então, é muito gratificante. É difícil, lógico que é difícil, não é fácil, né? A comunicação, então, acho que é o maior desafio, né? Você saber falar de uma forma que diferentes tipos de pessoas entendam a mensagem que você quer passar, aquilo que você quer explicar, e saber ouvir também. Às vezes é difícil, a gente acha que tá no caminho certo e a gente descobre que não é bem assim, que desse jeito não vai funcionar legal e a gente tem que voltar atrás mesmo, tem que fazer de outra forma. Mas dá pra você aprender um mundo, assim. Não sou programadora, não sou boa nisso, mas assim, eu tive a oportunidade de aprender parte financeira, parte de pessoas, parte de mais técnica, como é que funciona aqui o Proteus, o Manzano, a Juliane aqui, ó, já me ajudaram, já me explicaram 1000 vezes a mesma coisa também, né? Então, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para acompanhar, para entregar. No final, sempre vale a pena, assim. Pelo menos eu sou apaixonada pelo que eu faço porque eu gosto. Então, acho que o caminho é esse, é você descobrir o que você gosta, né? Que se for gerenciamento de projetos aí, igual a gente tá aqui falando hoje, tenho certeza que vai ser um caminho aí bem bacana, assim, dá pra você aprender sobre tudo. Se você descobrir que não gosta no meio do caminho, tá fácil de mudar também, viu? No nosso caso, volta a ser desenvolvedor, né? Eu vou aproveitar que a Vânia acabou atropelando a minha pauta aqui, já foi pro depoimento de luz. Então, Michele, abre seu coração aí também. A gente costuma deixar isso pro finalzinho, mas abre teu coração aí. O mais bacana, assim, de gerenciamento de projetos é porque cada dia você fala de um assunto diferente, né? Então, de fato, é um grande portal aí de conhecimento, de aprendizado, de contato com as pessoas, e acho que essa relação com as pessoas, essa troca, de fato, é muito enriquecedora, né? Onde você acaba aprendendo mesmo muito sobre, e assim, aprofunda sobre negociação, sim, mas também um pouco sobre relações pessoais mesmo, relações humanas. Apesar de muitas vezes serem projetos de TI ou projetos de desenvolvimento, no final do dia, quem tá fazendo são desenvolvedores, são pessoas como eu, como vocês, e tem muito a agregar e acrescentar. Então, assim, pra mim, gerenciamento de projeto é, de fato, um grande aprendizado, né? Assim, você ter que mergulhar pra entender o que precisa ser entregue, o que precisa ser desenvolvido. Então, por exemplo, eu não sou da área técnica, mas eu consegui aprender muito sobre termos técnicos e sobre desenvolvimento por osmose ali nas conversas e na implementação de projetos. E, assim, é uma grande satisfação quando a gente entrega o projeto, conclui o projeto e o cliente fica feliz e é aquilo que ele esperava e a gente resolve o problema que a gente se propôs. Assim, gente, é uma sensação muito boa, muito bacana de ver o seu trabalho sendo reconhecido, sendo de fato concluído ali com sucesso, né? Assim, são momentos de celebração. Então, acho que gestão de projetos é isso. Você passa, às vezes, por muito perrengue ao longo do processo, mas no final você tem uma entrega bacana e tem um resultado ali para celebrar. Então, para mim, é muito bom isso. Bacana. E depois eu só consegui amigos novos, porque perdeu vários durante o processo, mas show de bola. Lembrando sempre uma parte importante, estamos contratando, então se você que está ouvindo aqui esse podcast tem vontade de trabalhar, acesse developers.tots.com e se aplique para as vagas abertas, a gente tem lá o Trabalhe Conosco, ele vai te direcionar para o GUP. O importante é que tem muita vaga, pessoal, tem muita não é vaga. Pouca, se você quer vir trabalhar na TOTS, tem vontade, vai lá e se aplica, estamos contratando, todo mundo está contratando todas as áreas técnicas, áreas não técnicas, áreas de gestão, tem vaga pra caramba. Gerente de
projeto, estamos aqui para tudo. Depois do depoimento aqui das meninas, né? Depois a gente marca daqui a alguns meses pra falar, não, então, agora eu vou falar que eu quero ser gerente de projeto ou não, né? A gente remarca. E lembrando que todos os podcasts já gravados estão disponíveis no portal, acessem lá pra ouvir. E no final de todo podcast, a gente pede dicas aqui de filmes, livro, qualquer coisa, não a ver com o trabalho, assim, que vocês que tenham lido, que estejam lendo, vendo e que queiram aí dar de dica pro pessoal. Eu vou começar. Eu vou dar uma, mas a minha dica, eu tava até com vergonha, eu fiquei pensando, será que eu vou falar da minha dica ou não? Mas eu vou. Eu, geralmente, depois do trabalho, quando eu vou assistir alguma coisa, eu tenho tido a tendência de assistir coisas leves, sabe assim? Tipo aquela coisa bobinha, só pra você distrair depois do trabalho. E tem uma série da Netflix que chama Grace e Frank, que são dois casais, já seniors, né? Vamos dizer assim, pra não dizer idosos, né? Acima dos 80 anos, que eles eram... Os dois caras se assumem, né, como um relacionamento entre eles e largam as esposas. E daí, tem 7 temporadas hilárias, dá pra você dar muita risada e esquecer um pouco aí do dia a dia de trabalho. É bem bacana. E vocês? Que vocês podem dar de dicas? Bom, eu tenho, acho que 2 dicas aí, uma mais voltada para a área de trabalho mesmo. Eu gosto muito dos conteúdos e livro, enfim, do Simon Sinek. Então ele tem lá o livro Comece pelo Porquê, tem alguns TED Talks dele que são bem legais para essa parte mais corporativa, relacionada à gestão. E no meu tempo livre, bom, eu tenho uma filha de 7 anos, a Laura. Então a gente assiste muita coisa, assim, que é mais voltado para criança, né? Um pouco mais leve. Mas tem uma série da Netflix, Sweet Tooth. Não sei se vocês assistiram, mas é um mundo meio pós-apocalíptico, em que as crianças são híbridas com os animais. E elas são, tipo, procuradas, assim. As pessoas acreditam que elas são a causa de uma doença que tá acontecendo no mundo, e isso tem um pano de fundo muito interessante sobre a questão de diversidade, sobre a questão até de respeito ao próximo, né? Acho ela leve, ao mesmo tempo tem essa mensagem por trás que é muito bacana, e eu queria compartilhar aí com vocês. É uma boa série, mas pegaram leve na série. O HQ dela é bem pesado, é bem sombrio, Exato. Mas é bem bacana mesmo. Eu faço a mesma coisa com a Juliane, tá? Eu até brinco aqui em casa que é a sessão de emburrecimento do cérebro, né? Que acho que a gente pensa tanto durante o dia. Chegar à noite eu não quero pensar em nada, mas um filme que eu gosto muito, que é muito besta, é As Branquelas. Acho que é um dos meus preferidos. É muito bom. É muito bom. Eu realmente só dou risada e esqueço da vida um pouco. Então, se vocês quiserem aí fazer a sessão de emburrecimento do cérebro para assuntos aleatórios, eu recomendo assistir As Branquelas. Acho difícil alguém que não viu, mas... Verdade. E eu tô meio triste com a Netflix. A gente durante anos fez aqui propaganda da Netflix. Eu já era usuário deles há 10 anos, mas não teve jeito, eles aumentaram e eu dei um tempo do Netflix. Eu falei, não, chega. Não foi nem pelo valor, porque o valor do Netflix ainda continua sendo um lanche, mas mesmo assim acho que não era hora de aumentar. Então eu assinei o HBO. Eu vou falar de 2 séries aqui. Uma eu acho que é a mais famosa do HBO hoje, que é o Raised by Wolves. É uma série bem futurística, tem uma pegada bem diferente. Chega a ser até meio alternativa, mas é legal. Acho que pra quem não assistiu vale a pena. E outra tão alternativa quanto é o The Watch. Ele é da BBC, então tem aquela pegada muito de Doctor Who. E eu amo Doctor Who. Assisti tudo que foi feito sobre Doctor Who até hoje. Então, quem tiver o HBO, assiste o The Watch, que é a Guarda. Também eles vivem num mundo meio paralelo, meio futurístico, com umas figuras míticas. É bem bacana, é bem interessante. E do Prime tem um seriado italiano que chama Doc. Ele é um médico, mas já no primeiro episódio ele toma um tiro do pai de um paciente que falece, e aí ele perde uma boa parte da memória dele. Então ele vem nessa recorrência tentando retomar a pessoa que ele era. Muito bacana. E tem essa pegada italiana, né, que é muito parecida com a pegada latina. Parece uma novela. Eu e minha mulher, a gente tá se divertindo com esse seriado. Então, recapitulando, The Watch e Raised by Wolves do HBO Max e Doc, DOC mesmo, de Doutor, do Amazon Prime. E eu queria aproveitar aqui para agradecer esse papo, foi super bacana, super fluido. Eu achei que a gente ia acabar entalando em alguns assuntos que o pessoal ia achar chato, mas foi muito bacana. Eu queria agradecer de verdade vocês e só abrir o microfone para vocês falarem um tchau pro pessoal que tá ouvindo a gente. Obrigada, gente. Então, tchau. A gente agradece. Bom, eu agradeço aí o convite de vocês, né, pela minha participação. Acho que é muito gostoso poder compartilhar aí um pouquinho da trajetória e, de repente, até inspirar algumas pessoas aí com a gestão de projetos.
Super obrigada, foi uma delícia. Eu tenho certeza que incentivou a Juliane. No próximo aqui ela já vai ser. Quero beijo. Eu conto depois pra vocês daqui uns meses. Fechou, daqui 2 semanas. Esse projeto é de 2 a 3 semanas. Não tem historinha, não. Não, mas 2 semanas não dá, meu. Faz 2 meses só. Vamos negociar esse prazo aí. Tá bom, 3 semanas que é o prazo de um sprint. Tá resolvido. Então, bacana. Mais uma vez eu queria agradecer a vocês, meninas, e aqueles que estão ouvindo a gente. E a gente espera vocês no próximo TOTUS Developers Podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.